A gente está no mês de maio, que é o Maio Roxo, é aquele alerta para as doenças inflamatórias intestinais, e a gente preparou um VTzinho de abertura. Olha lá. Neste mês é comemorado o Maio Roxo, campanha de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, essas doenças são classificadas principalmente pela doença de Crohn e retocolite ulcerativa, doenças inflamatórias crônicas do trato digestório. Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo sejam afetadas pelas doenças inflamatórias intestinais, principalmente indivíduos entre 20 e 40 anos, embora possam ocorrer em todas as faixas etárias. A prevalência da doença está em ascensão no país, atingindo 100 pessoas a cada 100 mil habitantes. Maio Roxo também aponta a importância de manter as consultas médicas e exames preventivos em dia. Com esse acompanhamento, é possível diagnosticar e evitar doenças e complicações que podem se agravar. Ai, que VT de abertura lindo. Flavinha, Adri, edição, uau, Camila também na narração aí no off. Muito legal, parabéns, viu? Agora é o seguinte, a gente convidou ele mais uma vez. Ele é cirurgião do aparelho digestivo, doutor Rodrigo Barbosa. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, Carol. Obrigado Sempre por me um prazer receber de novo. Receber. E ele está aqui já com a camiseta, da campanha. E é importante que a gente fale a respeito desses assuntos, porque, doutor, quando você vai citar aqui as principais doenças, então a gente vai falar da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn, mas quando a gente fala, assim, de doenças importantes, que têm sintomas importantes, mas que também se confundem com outras questões, a gente sabe o quanto as pessoas precisam ter informação para saber o momento de procurar ajuda. Porque você vai caracterizar aqui diarreia, dor abdominal, e às vezes a gente vai se tratando com um remedinho e o negócio pode piorar bastante, né? Então eu acho muito pertinente o seu assunto de hoje. Com certeza. Acho que o Maio Roxo vem aí como uma conscientização importante e como um grande alerta para a sociedade que nem toda dor é só gases, que nem toda diarreia é só infecção intestinal e que nós devemos estar atentos e ter nossos médicos, gastroenterologistas, coloproctologistas, cirurgiões digestivos para cuidar da nossa saúde intestinal, de modo que a gente não perca um diagnóstico precoce, um tratamento que hoje em dia é muito mais tranquilo, muito mais seguro e, acima de tudo, ele evita a progressão da doença, né? Então isso que é muito importante ser falado. Vamos começar então, doutor? Você quer escolher ou tanto faz aqui? Doença de Crohn, pode ser? Vamos, ou você quer começar pela retocolite? Vamos começar pela retocolite, então, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender se a gente separar. Então, qual que é a grande diferença em relação à retocolite ulcerativa e à doença de Crohn? Retocolite ulcerativa, o nome fala, reto-colon, que quer dizer, é uma doença que vai acometer só o intestino grosso e o reto. Tá. Então, essa é a grande marca e essa é a grande diferença da doença. Além disso, existe uma diferença da porção das camadas do intestino que acomete. Tá. Na retocolite, a parte interna apenas é acometida. Então, digamos que a retocolite, apesar de poder ser uma doença muito grave, que pode levar para uma cirurgia de emergência, é muito importante, que pode fazer você perder o intestino grosso inteiro, inclusive, ela é uma doença que tem um potencial letal um pouco mais, digamos, tranquilo, porque ela fica restrita nessa região. Diferente da doença de Crohn. Diferente da doença de Crohn. Mas, doutor, só para a gente ter uma ideia aqui, a gente está comparando as duas, mas como esse quadro se inicia? De onde vem essa doença? Porque a gente não está falando aqui de uma doença viral, a gente não está falando de uma bactéria, a gente está falando de uma doença inflamatória, mas de onde, doutor? É uma doença autoimune, né? É autoimune? É uma doença autoimune. Então, em algum momento da sua vida, teu corpo deu o gatilho e disse assim, opa, não estou gostando muito mais desse intestino. Duas? As duas são autoimunes. Ok, eu achei que fosse só de Crohn. Não estou gostando muito desse intestino aqui e ele começa a combater. E eu sempre costumo dizer que esses gatilhos costumam vir com algumas
em algumas situações importantes, né? Um estresse físico muito importante, estresse emocional muito importante. Pessoas que têm herança genética como fator de risco para que isso ocorra, a genética também é importante. Então, pessoas que têm histórico na família de doenças inflamatórias intestinais estão mais suscetíveis a ter esse tipo de doença, mas é como toda doença autoimune, a gente nunca consegue falar assim, opa, é isso. E dá para dizer homens e mulheres que dá para categorizar muito em relação à etnia de quem acontece, né? Então, por exemplo, caucasianos acontece mais. A gente pode falar que está muito correlacionada à alimentação industrializada, ricas em embutidos, ricas em enlatados, ricas em excesso de gordura. Então, a gente consegue correlacionar com a industrialização alimentar. Então, quanto maior é a industrialização de um país, maior é a incidência da doença inflamatória intestinal. Então, por exemplo, se nós pegarmos o Brasil e a gente for fazer uma análise lá, por exemplo, do norte, nordeste, nós percebemos uma menor quantidade de doenças inflamatórias, porque são locais que ainda se alimentam com muitos alimentos locais, naturais. E aqui no sudeste e sul, já não, a gente vê uma ascendência maior desse tipo de doença. Por quê? Porque são locais mais desenvolvidos do ponto de vista industrial. E doutor, antes da gente falar até da doença de Crohn e das características, quando a gente fala de doença autoimune, em vários momentos aqui no programa, em várias pautas, muita gente relaciona uma possibilidade da pessoa ter mais de uma doença autoimune, né? Que algumas vêm muito comum com outras. Nesse caso que a gente está falando de duas aqui, que são intestinais, vocês também notam isso? Tem mais, é comum encontrar outras doenças autoimunes quando descobrem essas aqui? Essa sua colocação é muito, muito, muito importante, Carol, porque na doença inflamatória intestinal existem vias inflamatórias múltiplas. Isso quer dizer que as vias de ataque ao corpo não são somente no intestino. Então, existem as manifestações extraintestinais. Como, por exemplo, quem tem doença de Crohn retocolite pode ter uma artrite. Quem tem doença inflamatória pode ter uma coisa que a gente chama de pioderma gangrenoso, que são lesões na pele. Psoríase, placas de psoríase. Uveíte, deixar o olho vermelho, aquela uveíte de repetição, né? Aquela inflamação. Então, é super importante, por exemplo, e é uma coisa que alguns médicos às vezes esquecem, como hoje é uma doença muito prevalente, as doenças inflamatórias intestinais, sempre que a gente está diante de um quadro, de uma doença autoimune, que pode ser uma manifestação extraintestinal da doença inflamatória, tem que fazer rastreamento, tem que fazer os exames, que a gente deve falar um pouquinho mais para frente. Vamos falar. E pode ser o inverso. Às vezes, a pessoa inicia com um quadro de psoríase, por exemplo, e aí o médico ali, no seu caso, como referência da área, sabe que pode ter uma relação com outras doenças autoimunes, inclusive do intestino, já vai investigar o intestino. Então, assim, as duas coisas, exatamente, né? O ponto de partida uma via de duas mãos, né? Então, vamos falar do diagnóstico, como é que é feito? Pode explicar, então, um pouquinho da doença de Crohn para a gente diferenciar e do diagnóstico das duas? O mais importante para quem está em casa de entender a diferença da doença de Crohn para a retocolite é que o Crohn pode acontecer em qualquer parte do trato digestivo. Pode ocorrer, inclusive, na boca. Então, da boca até lá embaixo pode ocorrer a inflamação. E mais ainda, tem que entender que a doença de Crohn, ela é uma doença que ela agride todas as camadas do intestino. Então, ela pode levar a complicações como, por exemplo, estenoses e fístulas, que são cenários que vão levar a cirurgias, né? Então, eu costumo falar que a doença de Crohn é uma doença mais extensa no trato digestório, mas a gravidade das duas doenças pode ser uma pior do que a outra e assim, impossível dizer porque depende de pessoa para pessoa. E o que caracteriza o quadro, então, de sintomas? Então, basicamente, é um quadro que o mais comum é ter dor abdominal, de causa indeterminada, não culminar, de repente me deu uma dor. Estufamento, má digestão. Então, astenia, o que é astenia? Falta de força, né? Falta de vontade, porque vai vindo cursando com anemia, porque você vai começando a perder sangue através do cocô, né? Vai tendo aquela diarreia mais persistente. E então, tem sangue, então, nas fezes? Muitas vezes, sim. Alguns pacientes acabam não tendo naquela hora, porque é uma doença que ela vem assim, ó. Ela vem num vendaval, ela sobe e desce, sobe e desce. Então, às vezes, a pessoa não está tendo tanta diarreia, não está tendo tanto sangramento, mas ela já tem consequências do que está vindo. Então, sintomas abdominais esquisitos, persistentes, que duram mais do que 3 meses, têm que ser investigados. É muito tempo, né? Eu acho que dependendo até do desconforto.
uma semana eu acho que a pessoa já chega, né, num ponto, né? Com certeza. Mas assim, tem gente Mas que... se não for lá investigar, vai continuar. Vai continuar. Ela persiste. Vai piorar. E vai piorando. E vai piorar muito, inclusive. Vou lá e já volto, doutor. Tem perguntinha daqui a pouco no @VocêBonitaTV. Vamos continuar falando do assunto, vamos falar do tratamento. Mas ficou bonita essa ilustração, né, Gláucia? Nossa, a Juju arrasou aqui também, pessoal. Ó, ficou muito bonito. Porque a gente fala do intestino, que ele é imenso e tudo, mas olha que interessante poder ver assim, dessa forma, né? Eu gostei. Com certeza. Legal. Já tem perguntinha pronta. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Miriam. Um beijo pra você. Qual o melhor exame para descobrir alterações e inflamação no intestino? Vamos falar então do diagnóstico, Miriam, daqui a pouquinho. Então a gente deixou uma perguntinha da Miriam, que é justamente o que eu tinha dito, né? Qual o melhor exame para a gente, então, descobrir essas alterações e tudo? Vamos lá, vamos para o diagnóstico. Diagnóstico, né? Então, super importante, Carol, que a gente entenda que não existe o melhor exame. Tá. E que o diagnóstico não é dado somente com um único exame ou em um único momento. Tá. É muito raro a gente pegar uma doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, a gente pega o primeiro exame e diz assim, opa, é isso. Inclusive, vou te dar uma estatística interessante. Como o Crohn pode acontecer em qualquer parte do corpo, por exemplo, às vezes a gente tem um paciente que a gente acha que é retocolite, de repente ele aparece com inflamação no intestino delgado e a gente fala, opa, na verdade, sua doença é uma doença de Crohn. Entendi, mas então, que não tinha manifestado antes. Exatamente. Então, não existe o melhor exame para ver inflamação intestinal. Existem os melhores para ajudar no diagnóstico. Eles são colonoscopia, endoscopia, né, muito importante para entender e rastrear a diarreia, principalmente para descartar a doença celíaca, né, que é a alergia ao glúten. Calprotectina fecal, que é um exame que mede diretamente o grau de inflamação intestinal. Tá. E exame físico sempre, né, que é muito importante, que podemos identificar alguns detalhes, como, por exemplo, presença de fístulas. E, por último, um dos que eu mais gosto, que é a enterografia, que pode ser feito tanto por enterorressonância e enterotomografia. E os de sangue tem que rastrear todo aquele... O FAN não tem tanto valor para doença inflamatória intestinal. Existem anticorpos que a gente pode dosar, que é o ASCA e o ANCA, são dois anticorpos, mas eles hoje não são tão utilizados para rastreamento da doença. Eles são utilizados apenas em situações de exceção, onde a gente tem uma dúvida diagnóstica assim, muito grande, mas não é um exame de rotina que nós usamos mais hoje em dia. Tem perguntinhas do público, várias, viu, doutor? Então vamos seguir. Olha lá, ajudando aí. Edilmar, um beijo. Quem tem doenças inflamatórias intestinais pode consumir lactose? Essa pergunta é ótima. Essa pergunta é maravilhosa. Maravilhosa. Ela é maravilhosa porque muito se confunde, principalmente para o paciente aqui do Crohn, que ele faz teste de tolerância à lactose na hora que ele está tendo a crise da doença inflamatória. E o teste de tolerância à lactose consiste em comer a lactose e ver se absorveu. É assim que testa se você tem intolerância à lactose, a forma mais comum, digamos assim. E aí aquele paciente está num cenário que ele não está absorvendo tudo legal porque a doença está ativa. Então vai dar positivo. Entendi. Então é bem importante que a gente acerte o tratamento da doença e depois repita o teste para ver se você tem intolerância à lactose. Eu, particularmente falando, não proíbo meus pacientes que estão com a doença sob controle de ingerir lactose, ingerir laticínios. Porém, num cenário em que ele está tendo um surto da doença, uma crise da doença, eu costumo orientar para esse paciente ter uma dieta menos inflamatória, com menos glúten, se possível até cortar, sem lactose, né? Então a gente busca trazer uma dieta menos inflamatória de maneira geral, mas na crise mesmo eu digo, olha, vamos ser quadrado nisso aí, vamos tentar comer o mais correto que for possível dentro da sua vida. Doutor, mas é muito interessante, porque toda vez que a gente está falando, seja qual assunto for dentro da área de saúde, né, de doenças, todos os médicos que vêm aqui falam para tirar o glúten ou diminuir bastante. É uma coisa unânime entre vocês das questões aqui. E eu pergunto em praticamente todas. Eu gosto muito de salientar que é num cenário de inflamação, inflamação, etc. Né? Dentro do nosso conteúdo. Não precisa ser exagerado com nada na vida. Né? E eu ia te perguntar nesse sentido pelo seguinte, a gente está falando de uma manifestação de inflamação exatamente nessa região. E tudo que descrevem sobre o glúten é que, de fato, ele, para quem tem uma sensibilidade ou uma intolerância mesmo, né?
ele prejudica ainda mais. É, ele agride. É uma molécula pesada, uma molécula que é de difícil digestão, né? Mas assim, tem seu valor nutricional e a gente não pode esquecer de toda uma história que, né, de o problema necessidade é a alimentar. modificação dele, exato, né, doutora? Tem muita modificação ali. Né? Então, assim, a gente Quantidade. tem que saber o momento de tirar, o momento de reduzir e o momento de você ter seu lazer e experimentar aquilo ali. Eu acho que não é o todo dia, né? Na medicina, no amor, nem nunca, nem sempre. Nem sempre, tá certo. Manda mais perguntinha aí, quem escreveu pra gente, tem várias ainda, doutor. Vamos lá. Débora, um beijo, obrigada. O protocolo Low FODMAPs, né, que é aquelas, né, aqueles alimentos, ajuda no tratamento? Débora, essa pergunta é excelente, né? Porque o Low FODMAP é aquele protocolo que nós usamos para intestino irritável, onde nós colocamos alimentos menos fermentativos. Então, esse protocolo alimentar, para quem consegue seguir ele de uma maneira regrada, etc., ele dá uma sensação de bem-estar, né? Ele, inclusive, ajuda a emagrecer, ele ajuda você a ter mais disposição. Então, assim, se você for me perguntar assim, você recomenda fazer? Eu acho muito difícil de seguir, mas em alguns pacientes eles sentem uma diferença real. Tratar a doença? Não. Não, o tratamento é outro. Vamos falar do tratamento, então? E já mais perguntinhas do público. E aí, doutor? Bom, e aí é bem importante falar, né, que dieta não trata doença inflamatória intestinal. Existem as dietas que a gente acaba recomendando, que tem algum grau de evidência de que elas melhoram a atividade da doença um pouco, mas não os danos que a doença vai causar no teu corpo, né, que é progressão para cirurgia, que é perda da qualidade de vida, que é emagrecimento, anemia, etc. Os tratamentos da doença inflamatória intestinal, eles consistem hoje em dia em evitar a progressão. E aí temos muitos medicamentos, né? Inclusive uma das coisas que eu estou até inclusive hoje trazendo essa camisa aqui hoje é que nós estamos montando um grupo de especialistas em doenças inflamatórias intestinais, um portal para a gente explicar todos os tratamentos que existem numa leitura, numa dinâmica para a população em geral. Então essa é a nossa ideia, é que as pessoas comecem a entender a doença de uma maneira mastigada. Então o tratamento não é quadrado, temos muitas opções de tratamento, não existe o melhor tratamento. A gente vai passar por corticoides, na situação de retocolite a mesalazina. A mesalazina não trata a doença de Crohn, é um erro muito comum das pessoas do passado, né? Mas a ciência já provou isso. E hoje, mais recentemente, os imunobiológicos, né? A imunoterapia. E aí existem várias, e aí a gente vai encaixar de acordo com como é a tua doença. Por exemplo, sua doença pega articulação, vamos escolher tal remédio. Pega o olho, vamos escolher tal remédio. E muitas vezes nós precisamos usar mão de cirurgia, que é o que a gente tenta evitar. Evitar, que é ali a parte, né, quando se agrava, né, do quadro, quando evolui. Vamos colocar mais perguntinhas do público, quem escreveu pra gente na tela. Marlene, obrigada, um beijo. A síndrome do intestino irritável pode desenvolver a doença de Crohn? Interessante, essa pergunta sempre vem para mim. Eu acho que eu fiz um post no meu Instagram faz, acho que 5 ou 6 dias sobre isso, né? Intestino irritável e doença inflamatória intestinal não são doenças correlatas. Elas têm sintomas parecidos, mas na doença inflamatória existe inflamação tecidual visível. Então a gente consegue ver uma colite, consegue ver uma enterite, consegue ver esse monte de ite. Já no intestino irritável não, a gente tem alterações diferentes, que vem do eixo neurohormonal, que vem de alterações de microbiota, que vem de erros alimentares, que vem de uma vida de muito estresse, pouco sono, né? Então é uma doença de fato, sim, mas ela não tem dano no tecido. Não causa, por exemplo, você não vai ser operado de síndrome do intestino irritável. Entendi. Entendeu? E não é considerado uma doença autoimune? Não é considerado uma doença autoimune, exatamente. Diferentes, né? Tem mais. Obrigada, Magda. Um beijo. Sou apaixonada em frutas, mas sinto uma irritação no estômago às vezes. Existe alguma que preciso excluir da dieta? Bom, eu presumo que a pergunta veio de uma pessoa portadora de doença inflamatória intestinal, né? Porque provavelmente ela está assistindo, né? E ela está comendo e está vindo desconforto de acordo com alguma comida específica, alguma fruta específica. Então a resposta é não. A gente não tem nenhuma fruta que a gente vai proibir para o paciente com Crohn ou retocolite. Agora, conheça-te a ti mesmo, né? Se você tem alguma fruta que você sente que não desce legal, vamos tentar evitar. Eu acho que isso é interessante, porque alguns alimentos não descem tão bem mesmo.
E doutor, só para fechar, isso é importante, essa questão medicamentosa, ela é contínua quando o paciente está ali, né, com a doença equilibrada, sem, enfim, a inflamação e os sintomas que ela provoca, ele pode ficar sem essa medicação? Olha, Carol, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Adoro essas. Essa é uma pergunta muito difícil, porque assim, o ideal é você não tirar o medicamento, porque a doença pode voltar a progredir. Entendi. Casos muito específicos aí são muito importantes. E se você me permitir, eu queria dar um recadinho para quem está em casa que possa estar passando por isso aí. Por favor, doutor. Então, pessoal, se vocês estão passando por uma doença inflamatória intestinal, tem Crohn, tem retocolite, se a doença está piorando, não se desesperem. Os medicamentos estão melhorando, estão vindo novas moléculas, novos tratamentos. O Brasil está à frente da maior parte dos países aí nesse tipo de pesquisa, inclusive temos grandes pesquisadores nesse tipo de doença e com fé em Deus, cada vez mais sua vida vai se tornar fácil, tá bom? Até mais. Obrigada, doutor. Olha, gente, doutor Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo, é referência nessa área, tem várias pautas dele interessantíssimas no nosso YouTube, é só jogar o nome dele, né, que vai encontrar assuntos super importantes, então se informe de verdade, tenha certeza que aqui as informações são bem claras e, né, verdadeiras, confiáveis, então vai lá no @doutorabreviado Rodrigo Barbosa, @doutorabreviado Rodrigo Barbosa, você já encontra o trabalho dele, pode mandar mensagens para ele, tem muitas lá, doutor, depois você conseguir responder, o público adora, viu? Um beijo. Obrigado, querido. Obrigada, um beijo. Parabéns aí e continue com esse super trabalho que Mai está trabalhando bastante, né? Beijo, obrigada.